crianças! Na seção Valores e Virtudes de hoje, nós vamos aprender a história de um homem que foi muito honesto e corajoso. O nome dele é Daniel. A historinha é Daniel na Cova dos Leões. Eu vou contar para vocês hoje, meus amores, com essa Bíblia em ação. É a Bíblia em história em quadrinhos, que eu comprei lá em Feira de Santana. O pastor Paulo César me levou lá em uma livraria gospel para escolher o material da Avivar. Eu fui com o tio Lico, o Nilzete e o pastor Paulo César. Quando eu vi essa Bíblia, eu me apaixonei. Toda a história em quadrinhos, que chama a atenção, bem resumido, gravuras bem atrativas, bem legal mesmo, principalmente para pré-adolescentes e adolescentes. Mas eu mesmo tenho 45 anos e gosto muito de ler essa Bíblia. E eu vou contar para vocês a historinha. Eu acho que vende aqui em Irecê também, olha. Pode pedir para a mamãe comprar para você, não foi muito caro, não. É a história dos heróis da fé do Antigo Testamento. Vamos aprender esse aqui. Comprou? Presta atenção, tá bom? Baseada em Daniel 6. A Babilônia, que havia conquistado Judá, agora foi conquistada por Dário, o rei persa. Exatamente como os sonhos de Daniel revelaram. Após a conquista, Dário procura homens confiáveis que possam colaborar na administração da nova parte do seu império. Daniel, já bem idoso, chama a atenção do soberano persa por sua integridade e sabedoria. Ele era muito honesto e sábio, Daniel. Daniel, você me ajudará a governar meus nobres aqui. Certifique-se de que os impostos sejam pagos e de que todos permaneçam leais a mim. Isso o rei falou para Daniel. Com a bênção de Deus, Daniel novamente faz um trabalho magnífico como líder. Dário, satisfeito, decide promovê-lo a administrador de todo o reino. Mas os jovens oficiais da Pérsia ficam com inveja. Ai, gente, isso é terrível. A inveja é a podridão dos ossos. Quando a pessoa sente inveja, a pessoa esquece até de si mesma, para focar só naquelas pessoas que estão brilhando, que Deus está abençoando, que Deus está usando. As pessoas sentem inveja de tudo de bom. Para ninguém sentir inveja de nada, só se a pessoa cruzar os braços e não fazer nada. Porque tudo de bom, de honesto, de justo, de positivo, que alguém vai fazer, sempre aparece um ou outro com inveja. Então não era diferente naquele tempo. Esses homens, por inveja, tramaram um plano para matar Daniel. Aqui a conversa do rei, vou mostrar para vocês, tá para ver. O rei conversando com Daniel, muito satisfeito e feliz. Porque Daniel brilhava. Daniel tinha o brilho de Deus no coração dele e a sabedoria que vinha do próprio Deus. Ó rei, seu império ainda é maior do que o dos babilônios. Vossa majestade merece toda a honra e veneração. Queremos propor que assine uma lei determinando que todos no reino prestem honras apenas ao Senhor. Ninguém poderia orar ou curvar-se a nenhum outro homem, senão o Senhor por 30 dias. Quem desobedecer será lançado nos leões. Isso aí os oficiais aconselhando o rei, incitando o orgulho e a soberba do rei. O rei nem pensou em nada e assinou esse decreto, essa lei. Uma vez assinando, não podia voltar atrás. Qualquer pessoa que se ajoelhasse diante de um outro Deus que não fosse os seus deuses falsos, ele seria jogado vivo na cova dos leões. Por que esses homens fizeram isso? Porque eles procuravam falhas em Daniel, erros, alguma desonestidade, qualquer coisa errada, e não encontrava nada. Daniel era íntegro, justo, honesto, temia a Deus. Então, a única coisa que eles perceberam é isso aqui. Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia perto da janela, lá no seu quarto, e todo mundo via ele orando. Daniel não sentiu medo, continuou se ajoelhando, continuou orando 3 vezes ao dia, orando ao Deus verdadeiro. Há um Deus que tem boca e fala, tem olhos e enxerga, tem ouvido e ouve. É o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus da Avivá, o Deus da Procleia e o Deus de todas as prós da Avivá.
que nós ensinamos o Deus vivo, o Deus que criou o céu e a terra. E não um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. Isso não é Deus. E esse povo lá, eles eram idólatras, acreditavam em muitos deuses falsos. E Daniel continuava confiante no Deus verdadeiro e orava 3 vezes ao dia. Daniel ignorou o decreto, continuava orando a Deus. Acontece que esses homens foram denunciar Daniel para o rei. Eles foram lá e viram Daniel orando na janela. Olha, os homens aqui estão, nessa página aqui, eles estão perseguindo, vigiando os passos de Daniel, para procurar alguma falha. E aí, de fato, Daniel continuou orando e não podia orar por 1 mês. O decreto era assim. E aí eles foram até o rei cobrar a atitude do rei. Ó rei, tem um jovem aqui, um senhor, Daniel já era senhor, que não está obedecendo o teu decreto. Ele está orando a um outro Deus, da janela, todo mundo vendo, ele desobedecendo. E aí eles incitaram. E o rei não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas como ele mesmo havia assinado o decreto, era uma lei, não podia voltar atrás, ele tinha que obedecer. O rei estava percebendo a maldade daqueles homens, mas o rei se deixou levar pela arrogância, prepotência. E aí, resultado, jogou Daniel. Durante toda a noite, o rei não conseguiu dormir, preocupado com Daniel. Os leões estavam famintos. E mesmo assim, o rei concordou, jogue Daniel. Daniel orou na cova dos leões, confiando em Deus. Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Nenhum leão tocou em Daniel, não arranhou nada. Ficaram lá paradinhos. Os leões estavam morrendo de fome, mas o nosso Deus é todo poderoso, mandou um anjo fechar a boca dos leões. E Deus, ele fala com os animais. Deus fala com os pássaros obedecem. Deus fala com as pessoas. Então, assim, Deus é soberano absoluto. Os animais têm que submeter à vontade de Deus. E Deus ouviu a oração de Daniel e a confiança. Deus sabia, Daniel não estava fazendo nada de errado, apenas orando a Deus. E nós temos que orar mesmo, nós temos que orar e confiar no Senhor. Então Daniel, ele foi insubmisso, uma lei, um decreto, porque aquele decreto feria a fé do coração dele. Né? Daniel não estava fazendo nada de errado, nada. Daniel era submisso ao rei, seguia tudo direitinho. Mas ele não podia negar a sua fé. Ele não podia abandonar o seu Deus. Então Daniel orou e Deus honrou a fé dele. Deus honrou a fé e a coragem. E aí, no outro dia cedinho, o rei levanta, porque ele não dormiu nada. E foi até lá e gritou, Daniel, servo do Deus vivo, você está vivo aí? Daniel ouviu e disse, olha Daniel aqui na cova dos leões, olha os leões aqui. Ó rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, disse Daniel ao rei. E o rei pediu para tirar Daniel da cova dos leões. E o rei, depois daquilo, ele mesmo reconheceu o poder de Deus. E o rei, indignado com aqueles homens invejosos que tramaram tudo aquilo, mandou jogar na cova dos leões os homens invejosos e a família de cada um. E aí jogou. Antes mesmo de chegar no fundo, os leões devoraram aqueles homens. Devoraram. A carne, os ossos estraçalharam. É para você ver a diferença. Que tem alguém que confia em Deus, que ora ao Deus verdadeiro, e pessoas idólatras e invejosas, que tentam destruir os outros por inveja. Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será um Deus justo. Um Deus que cuida dos seus. Um Deus que ouve as orações. Um Deus que responde. E um Deus que considera muito a integridade, coragem, fé, bondade, honestidade. Daniel era muito honesto, sábio, íntegro, dava conselhos só para o bem. Claro que Deus estava feliz com Daniel e mostrou isso. Em várias outras situações, Deus livrou Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa. Eu vou contar essa historinha em outro momento.
para vocês sobre os amigos de Daniel. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês é isso, meus amores, que Daniel continuou confiando em Deus, orou, mesmo diante do perigo, continuou orando ao Senhor, não sentiu medo. Ele foi jogado na cova dos leões e lá ele orou e Deus ouviu. Confiança, integridade, fé, submissão. Porque Daniel ele desobedeceu esse decreto, mas ele era submisso a tudo que o rei falava. Daniel só desobedeceu quando foi uma ordem contra a sua fé, para ferir a sua fé, para ele desobedecer a Deus, para quebrar a comunhão dele com Deus. Uma pessoa que orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Muito bonita a atitude de Daniel. Daniel é um exemplo para nós. E por conta da sua obediência e fé, Deus abençoou ele com tanta sabedoria. Ele tinha discernimento de sonhos, discernimento de visões. Daniel foi um homem íntegro. Era semelhante ao rei Davi, segundo o coração de Deus, porque era humilde, justo, honesto e íntegro. Deus abençoe vocês, meus amores. Até a próxima. Beijinho. Eu não conheço nenhuma musiquinha que fala de Daniel na cova dos leões, mas eu vou ensinar para vocês uma musiquinha de ginástica. Fica em pé com a Procleia. Vamos lá fazer com a Pro? Todo mundo em pé assim. Vou cantar e fazer os gestos e você faz comigo, tá bom? É assim. Dê um giro no corpinho, agora gire outra vez. Mexa assim os seus ombrinhos e os bracinhos e conte até 3. 1, 2, 3. Bata palmas alegremente, agora bato assim o pé. Ande um pouquinho pra frente, volte assim de ré. Gostou? Vamos de novo com a Pro? Vamos lá, todo mundo. Dê um giro no corpinho, agora gire outra vez. Mexa assim os seus ombrinhos e os bracinhos e conte até 3. 1, 2, 3. Bata palmas alegremente, agora bato assim o pé. Ande um pouquinho pra frente, volte assim de ré. Musiquinha de ginástica para aquecer. Tchau, tchau, amores. Eu volto.